Você já se perguntou por que certas pessoas parecem encantadoras no início, mas aos poucos começam a sugar sua paz, sua fé, até sua identidade? O narcisismo não é só um traço de personalidade, é uma armadura espiritual. Uma máscara sorridente que esconde um espírito manipulador, sedento por controle e adoração. E se o que parecia amor era, na verdade, uma guerra contra sua alma? Ele se disfarça de amigo, de parceiro, até mesmo de líder espiritual. Fique até o fim. Porque hoje, o que estava escondido, vai ser desmascarado. O narcisismo, quando exposto à luz espiritual, revela muito mais do que um comportamento disfuncional. Ele revela um território de atuação demoníaca disfarçado de carisma. É uma ilusão sustentada pela vaidade, alimentada pelo orgulho e governada pelo desejo de adoração. O espírito do narcisismo não se contenta em apenas ser notado. Ele quer ser exaltado. Quer ser imitado. Quer ser seguido. Ele quer o trono, e fará qualquer coisa para ocupá-lo. E foi exatamente isso que aconteceu com Lúcifer, o primeiro narcisista da eternidade. Ele era belo, brilhante, talentoso, mas isso não foi suficiente. Ele queria ocupar o lugar de Deus. Ele queria a adoração. Queria a glória. E por isso foi lançado do céu. E o que ele perdeu no reino eterno, tenta agora reconstruir nos reinos da terra, usando homens e mulheres dispostos a vender sua essência em troca de aplausos. Esse espírito opera como um parasita invisível. Ele se camufla. Ele se adapta. Ele não chega impondo medo, mas oferecendo admiração. E assim, ganha espaço. Primeiro no olhar. Depois na mente. E, por fim, na alma. Ele transforma a admiração em dependência, e a dependência em cegueira. E uma vez cego, o indivíduo não percebe que está se afastando da luz verdadeira. Está sendo guiado por um brilho falso. Um brilho que ofusca, mas não ilumina. É por isso que o espírito do narcisismo ama plataformas, mas odeia o altar. Ele ama o palco, mas despreza o secreto. Ele quer ser visto, mesmo que o interior esteja vazio. Ele prefere performance à presença. Prefere holofotes à rendição. E esse espírito, uma vez entronizado, começa a exigir sacrifícios, sua paz, sua liberdade, sua autonomia emocional e, por fim, sua identidade espiritual. O narcisismo espiritual age com inteligência. Ele conhece a linguagem do meio onde habita. Se for religioso, ele usará a linguagem da fé. Se for intelectual, usará o discurso da sabedoria. Se for social, usará a máscara da empatia. Mas por trás da performance está a intenção: dominar, manipular, manter todos girando ao seu redor como planetas em torno de um sol falso. Esse espírito é mestre em usar versículos fora de contexto. Ele distorce a palavra, não para edificar, mas para escravizar. Ele invoca submissão quando quer silenciar. Usa a honra como chantagem emocional. Torna o serviço uma prisão. E quando percebe que você começa a enxergar, ele troca o discurso. Passa a te chamar de rebelde, de ingrato, de problemático. Porque a verdade é insuportável para quem se alimenta da ilusão do controle. E essa é a raiz mais profunda do problema. O espírito narcisista deseja tomar o lugar de Deus. Ele se incomoda com a glória que vai para o alto. Ele a deseja para si. Ele inveja o louvor. Ele anseia pelo controle absoluto. E quando não consegue, ele se retorce, acusa, inverte narrativas, destrói reputações. Porque para o narcisista, a verdade não importa. Apenas a sua imagem. E quem já viveu sob essa opressão sabe, o peso espiritual é real. A confusão mental é contínua. Um dia você está bem, no outro, se sente culpado só por tentar ter voz. Um dia você sorri, no outro, questiona sua própria sanidade. É um campo de batalha invisível, onde o inimigo não vem com espada, mas com elogios calculados, manipulações sutis e exigências travestidas de conselhos. É importante entender que o narcisismo não age sozinho. Ele está frequentemente aliado a outros espíritos: o espírito de controle, o espírito de engano, o espírito de vaidade, o espírito de rejeição.
Eles formam uma legião e operam em conjunto para manter o domínio sobre mentes e ambientes. Onde um narcisista é celebrado, a opressão espiritual se instala. Onde ele é aplaudido sem questionamento, há cegueira. E onde há cegueira, não há discernimento. E o que mais dói não é apenas estar sob esse domínio, é se acostumar com ele. Porque o espírito do narcisismo não escraviza com algemas, mas com sedução. Ele torna o abuso emocional palatável. Ele reveste a prisão com elogios. E quanto mais você se adapta, mais perde sua forma original. Mas hoje, Deus está quebrando esse ciclo. Ele está soprando discernimento sobre mentes cansadas. Está abrindo olhos que estavam fechados há anos. Está ativando uma geração que não se dobra diante de personalidades fortes, mas se curva apenas diante da cruz. Porque chegou o tempo de libertação. O tempo em que as máscaras cairão, os tronos humanos ruirão, e a glória será devolvida ao único que é digno, Jesus Cristo. Por isso, o primeiro passo para quebrar esse ciclo é pedir discernimento espiritual. A sabedoria humana é limitada. A psicologia pode identificar comportamentos, mas é o Espírito Santo quem revela as intenções do coração. É Ele quem sonda. É Ele quem ilumina o oculto. É Ele quem capacita o povo de Deus a ver além da máscara. Você pode estar cercado de narcisismo e não perceber. Ele pode estar na liderança. Pode estar em plataformas. Pode estar dentro da sua casa. Pode estar nas suas amizades. Porque esse espírito não respeita títulos. Ele procura brechas. Ele procura vaidade não tratada. Ele procura traumas não curados. E ali ele se instala, silenciosamente. Ele não grita. Ele elogia. Ele não te confronta com agressividade. Ele te isola com elogios. Ele te prende com admiração. E aos poucos, você começa a andar em círculos ao redor de alguém que se colocou no centro da sua vida. E quanto mais você gira, mais você perde o seu eixo. E quanto mais você perde o eixo, mais você se distancia da verdade. Esse é o método do narcisismo: deslocar Deus do centro. Colocar outra coisa no lugar. Uma pessoa. Uma imagem. Um sistema. Um ideal. E assim, o culto muda de direção. A devoção é desviada. A identidade é moldada não pela palavra, mas por exigências humanas. A liberdade é trocada por aceitação. A verdade é trocada pela validação de alguém que nunca poderá preenchê-lo. E é nesse lugar de confusão que muitas almas se perdem. Porque perdem o próprio som da voz de Deus. Passam a ouvir apenas o tom do narcisista. Esquecem o que Deus disse no início e vivem pelo que o manipulador exige agora. E nesse ambiente, o Espírito Santo se entristece. Porque a liberdade que custou o sangue de Jesus foi trocada por cativeiros disfarçados de honra. Mas há esperança. Porque o mesmo Jesus que entrou no templo e virou as mesas da corrupção espiritual, ainda hoje entra em ambientes controlados pelo ego humano. E onde ele entra, o falso cai. A luz entra. A atmosfera muda. E tudo que era sustentado por manipulação começa a desmoronar. Ele veio para libertar os cativos, inclusive os que estavam aprisionados dentro de sistemas religiosos doentes. Talvez você esteja lembrando de momentos em que se calou para não contrariar alguém. De ideias que engoliu, de verdades que reprimiu, de convicções que deixou de lado, tudo para preservar o equilíbrio. Mas esse equilíbrio era manipulação. Era controle. Era opressão espiritual disfarçada de harmonia. E a verdade é que você foi condicionado a acreditar que confrontar seria rebelião. Mas, na verdade, confrontar é libertação. E Deus está te chamando de volta à verdade. Não para te culpar, mas para te reconstruir. Ele está restaurando sua identidade. Está te lembrando do som da sua voz. Está tirando o véu da manipulação. Está devolvendo clareza aos seus olhos. E está dizendo: eu ainda sou o centro. Eu ainda sou teu pai. E você ainda é livre. O verdadeiro confronto espiritual não é feito com gritos, mas com revelação. É quando a verdade entra e as trevas se retraem.
É quando o discernimento aumenta e o poder do controle diminui. É quando você volta a pensar por si, orar com liberdade, respirar sem medo, andar sem se curvar. Esse é o sinal de que a luz venceu a manipulação. E se você já foi usado por esse espírito, se já foi o manipulador, o controlador, o sedutor espiritual, também há graça para você. Deus não rejeita quem se arrepende, mas ele confronta quem permanece no orgulho. O narcisismo não é apenas um problema emocional, é uma resistência espiritual. É um altar levantado ao próprio ego. E esses altares precisam ser derrubados. O Senhor está chamando a sua igreja para a humildade, para o arrependimento, para o quebrantamento. E isso inclui reconhecer onde o narcisismo espiritual se infiltrou. Inclui derrubar sistemas que exaltam homens e negligenciam a cruz, inclui substituir performance por presença, fama por fidelidade, vaidade por verdade. Essa purificação não começa nas multidões. Começa no secreto. Começa quando um filho ou filha de Deus dobra os joelhos e ora com sinceridade: Senhor, revela onde me deixei prender por esse espírito. Onde a vaidade me seduziu. Onde a manipulação me paralisou. Onde a necessidade de aceitação substituiu a tua voz. Me limpa. Me liberta. Me realinha. E Deus responde. Ele sempre responde ao quebrantamento genuíno. Porque Ele é Pai. E um pai amoroso não assiste seus filhos sendo oprimidos sem agir. Ele estende a mão. Ele quebra as correntes. Ele derruba os ídolos. E ele devolve a sanidade espiritual, emocional e relacional àqueles que pedem com fé. Se hoje o Espírito Santo está te convencendo, não resista. Deixe cair as máscaras. Deixe cair os pactos silenciosos com sistemas que te adoeceram. Deixe cair as mentiras que diziam que você precisava aceitar tudo para ser fiel. Deixe cair a culpa que te impedia de dizer não. Você não nasceu para viver dominado por ninguém. Nasceu para ser templo do Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E se você sente que precisa se afastar de ambientes onde o narcisismo reina, faça isso sem culpa. O amor não exige escravidão. A honra não exige cegueira. A comunhão verdadeira não anula o discernimento. E a espiritualidade genuína não exige que você sacrifique sua sanidade para manter um sistema funcionando. É possível andar em amor e ainda assim dizer basta. É possível perdoar e ainda assim se afastar. É possível ter compaixão sem permitir ser controlado. Jesus perdoou, mas também confrontou. Ele amou, mas também virou mesas. Ele acolheu, mas também silenciou fariseus. Ele discerniu, e agiu com firmeza. Agora, o Espírito está te reposicionando, te realinhando com o céu. Porque o seu chamado não é viver em torno de egos inflamados. Seu chamado é viver em torno da glória de Deus. Sua vida não existe para alimentar sistemas espiritualmente adoecidos. Ela existe para manifestar o reino. E onde há reino, não há manipulação, há justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O tempo do silêncio acabou. Deus está levantando vozes que denunciam, que alertam, que libertam. E talvez a sua voz seja uma delas. Talvez você esteja sendo preparado para ser resposta. Para ser libertador de outros. Para ser luz no meio de sistemas adoecidos. E se for esse o seu chamado, receba agora autoridade espiritual, peça a Deus coragem, clareza, sabedoria. Porque onde esse espírito opera, muitos ainda estão adormecidos. E precisam de alguém que se levante em nome da verdade. Você não foi chamado para seguir massas cegas. Foi chamado para andar com o Espírito. Você não foi ungido para impressionar. Foi ungido para transformar. Você não foi salvo para se adaptar ao controle. Foi salvo para viver em liberdade. E se até aqui você se viu nesse texto, seja como alguém que foi oprimido, ou alguém que percebeu que também manipulou, não endureça seu coração. O Senhor não te expôs, Ele te revelou. E toda revelação que vem do céu é para redirecionar, curar e restaurar. A verdade liberta. Mas antes, ela incomoda. Ela sacode estruturas.
Ela expõe segredos. Ela quebra ídolos. Ela derruba máscaras. E depois que a verdade passa, nada mais volta a ser como era. Tudo que era ilusão, desmorona. Tudo que era encenação, desaparece. Você foi chamado para esse tempo. Para ser alguém que não negocia sua fé em troca de aceitação. Que não se curva diante de carismas que não carregam unção. Que não aplaude egos só porque são populares. Que não se impressiona com o palco, mas valoriza o altar. O lado espiritual do narcisismo é uma farsa disfarçada de luz. É um eco da rebelião de Lúcifer, repetida em escala humana. Mas essa farsa não prevalecerá. Porque Deus está restaurando o centro. Está quebrando as coroas humanas. Está devolvendo a glória ao lugar de onde nunca deveria ter saído. E no final, só um nome será exaltado. Só uma glória permanecerá. Só uma verdade prevalecerá. E essa verdade é Cristo. O Cordeiro. O Rei. A verdade. O caminho. A vida. Diante dele, todo ego se dobrará. Toda máscara cairá. Todo sistema orgulhoso ruirá. E você, que chegou até aqui, está sendo chamado para fazer parte disso. Para sair das sombras. Para andar na luz. Para deixar de temer a rejeição e começar a temer apenas a Deus. Para não ser mais prisioneiro de aplausos, mas servo da verdade. Então declare isso com fé: eu renuncio ao espírito do narcisismo. Eu rejeito a manipulação. Eu quebro toda aliança com sistemas que desonram a cruz. E eu volto ao centro da vontade de Deus. Que Ele reine. Que Ele brilhe. Que Ele seja tudo em mim. Se essa palavra falou com você, compartilhe. Comente. Ore por alguém que precisa ouvir isso. Porque o que liberta não é o som bonito. É a verdade nua. E hoje, ela te encontrou.